Beleza, pessoal. Então, o nosso assunto hoje, nós vamos falar do continente africano. Vamos falar um pouco da África, né? A África, a gente pode dizer o seguinte, é um continente gigante, né? Ela é formado por 54 países, o continente africano. É um continente marcado por uma diversidade étnica incrível, uma diversidade cultural, uma diversidade social, linguística, né, e ambiental. A geografia da África, então, pessoal, só para você começar a entender, ela ocupa 20,3% da superfície terrestre. A população da África, do continente todo, ela gira em torno de 1 bilhão de habitantes. E como eu falei, ela tem 55 países. Sabe quantos idiomas são falados na África? São falados mais de 2.000 idiomas. Então, veja como é cultural, é étnico. A palavra diversidade, ela se encaixa muito bem dentro do continente africano. E podemos dividir o continente africano, gente, em duas áreas distintas, bem distintas. A África Mediterrânea, que ela está no norte do continente, e a África Subsaariana. A África Mediterrânea está localizada, como eu falei, no norte. E as populações que viviam nessa região eram chamadas de berberes. E existe uma região na África também, pessoal, que vocês vão ver lá no livro de vocês, na página 43, tá aí um mapinha da África, e tem uma região escrito Sahel. Esse Sahel, ele era conhecido como Franja do Deserto. É uma região muito rica. O Império Árabe foi atraído para essa região. Os árabes invadiram, conquistaram o território, implantaram ali sua cultura, a religião islâmica, entre os povos daquela região. Aí você vai perguntar, professor, mas por que eles vieram? Porque é uma região muito rica, nós vamos estudar sobre isso, tá? E sobre a cultura ainda dos povos africanos, pessoal, a gente vai falar um pouquinho dos griotes. O que eram os griotes? Os griotes, vocês vão ver eles na página 44. É os trovadores popular, né? Homens que tocavam um instrumento chamado, produzido pelo cora, né? E eles fazem versos, fazem som e tocam esse instrumento, o cora, e com isso eles falam da sua cultura, eles falam da sua história. Os griotes são chamados de trovadores populares. Meus amigos, quando nós vamos estudar o continente africano, eu falei para vocês que a África ela tem 54 países nos dias de hoje. E naquela época, o continente africano ele era dividido em reinos e impérios. E a gente vai começar a entender um pouquinho desses reinos e desse império. O primeiro que nós vamos estudar é o Império de Gana. O Império de Gana ele existiu do século III até o século XI depois de Cristo. Um reino muito rico em ouro, em sal. Toda vez que o reino tem muito ouro, ele acaba atraindo também muita gente para esse império, né? Gana foi o primeiro reino a se organizar na região do Sahel. Sahel é aquela franja do deserto, né? Eu mostrei para vocês no mapa passado. O reino de Gana, gente, foi definido a partir da união de várias aldeias, de vilas que viviam na região do Sahel. E essas vilas, atraídas pelo o comércio de sal, pela extração do ouro, recursos habitantes, foram se juntando. Essas vilas, esses reinos, e começaram também a domesticar animais, a criar animais, como o dromedário, o camelo, são animais muito comuns nessa região, para transporte local, já que eles começaram a praticar o comércio transaariano, que ficava nessa região, e para atravessar o deserto, para levar mercadorias, eles precisavam do camelo, precisavam do dromedário, que consegue percorrer grandes distâncias sem beber água, né? Então, esse animal foi muito utilizado no reino de Gana, tá bom?
A riqueza aurífera, pessoal, o ouro, né, na região promoveu o surgimento de inúmeras cidades no reino de Gana. E houve também o desenvolvimento de atividades econômicas importantes, como a tecelagem, a metalurgia, a agricultura. Tudo isso, veja que o reino de Gana era um reino de diversificação econômica muito grande, né? Você tinha exploração de sal, exploração de cobre, de tecidos. Você tinha a venda, por exemplo, também eles vendiam cavalos, vendiam aquela planta, né, a tâmara. Então, além de um comércio de escravos, veja bem, ele já tinha o comércio, isso é importante levantar. Esse comércio de escravos, pessoal, era de menor proporção, mas ele já existia, olha bem, a partir do século 3 depois de Cristo. É o que eu falei para vocês, quando os europeus chegaram na África, os africanos, eles já utilizavam a escravidão pelo menos há 500 anos. Então, veja bem, a escravidão não foi introduzida pelo europeu na África. A escravidão já acontecia naturalmente nesses países. Até porque os portugueses chegaram lá no século XV. Quando chegaram lá, o reino de Gana nem existia mais. Era um reino também que utilizava a mão de obra escrava, né? O auge do Império de Gana, pessoal, o auge do Império aconteceu do reinado de Tencamenim. O reinado de Tencamenim, que governou de 1037 a 1075. Durante esse reinado foi o período que Gana mais cresceu, mais desenvolveu. Porque o governo dele foi marcado por um senso de justiça muito grande, né? Era um governo que soube trazer a igualdade para dentro de Gana. Agora, do ponto de vista religioso, quando nós vamos falar de Gana, a gente pode dizer o seguinte, que era um povo politeísta, era um povo que acreditava em vários deuses. Eles tinham uma fé muito parecida com a dos gregos na antiguidade, né? Eles eram politeístas e praticavam muito bem o princípio da tolerância religiosa. Além de grandes comerciantes naquela região, né? Esse povo é um povo muito importante, pessoal, muito importante para o Império, fazendo parte aí, né, do continente africano, porque era um povo que fazia o comércio com regiões distantes e tinha produtos importantes. E por causa, né, do ouro que tinham, acabaram sendo alvo também de invasão. Todo país que é muito rico, ele acaba sofrendo esse processo. E como não tinham um exército importante, né, naquela época, acabaram sendo dominados, sucumbidos. Tanto é que o reino de Gana, ele acaba no século XI, entendeu? Pessoal, está perguntando aqui o João Vitor Espínola, o que é tolerância religiosa? Tolerância religiosa é quando você aceita a outra religião. É quando você tem a sua religião e você o quê? Aceita do outro. Você aceita diversas crenças, né? Aceita lá o catolicismo, aceita o bandista, aceita o hinduísmo, aceita aqueles que acreditam em Maomé, aceita os cristãos, aceita católico, aceita evangélico, aceita espírita. Então você aceita, tolerância religiosa é essa. Você tem a sua fé, você tem aquilo que você acredita, mas você não rejeita a fé de ninguém, né? Você deixa que cada um pratique a sua própria religião. Isso é o que nós chamamos na história, né, tolerância religiosa. Beleza, João? Grande abraço aí, obrigado pela pergunta. Tá bom, pessoal? Eu gostaria nesse momento, nós vamos parar hoje, eu preparei para vocês, para a gente ir até a página 47. E eu queria, meus amigos, nesse momento, que nós fizéssemos aqui a atividade da página 46 e da 47.
Os alunos, nesse momento, né? Estou aqui com vocês na sala, podem fazer. Quem não fizer, vai ficar de para casa, tá bom? Eu vou fazer a chamada e aí eu libero vocês. Mas eu vou ficar aqui porque se alguém tiver alguma dúvida, vai poder fazer. Vou repetir. Eu quero que vocês façam agora, pessoal, o Davi está pedindo aí, ó, a página 46 e a página 47. Está escrito aqui, parada obrigatória. Então, é para a gente fazer. Quem não fizer agora, não terminar agora, pode entregar até amanhã, tá bom? Não tem problema. Eu vou passar como para casa, o capítulo 46 e 47. Mas quem quiser poderá fazê-lo agora. Quando nós estamos com 30 pessoas na sala de aula, eu já vou fazer aí a nossa chamada, tá bom?